E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro em mais uma videoaula. Nesta aula vamos falar sobre trigonometria na circunferência. Pessoal, vamos aprofundar o conceito de trigonometria na circunferência e vamos retomar a ideia de quadrantes. Pessoal, aqui eu coloquei uma circunferência em graus e uma circunferência em radianos. Então, o que acontece na verdade os quadrantes? Pessoal, esse aqui é o primeiro quadrante, tá? Esse primeiro quadrante, ele vai de 0 grau até 90 graus. O segundo quadrante, de 90 graus até 180 graus. O terceiro quadrante, de 180 a 270. E o quarto quadrante, de 270 a 360, completando assim uma volta na circunferência. Comum encontrarmos, de fato, em radianos, porque nós vamos calcular o comprimento dessa circunferência e usamos então a medida em radianos. Tá vendo? Pessoal, o primeiro quadrante da circunferência em radiano, nós vamos de 0 radiano ele é menor que x e x é menor do que π sobre 2 radianos. O segundo quadrante, pessoal, vai de π sobre 2 radiano até π. Então, podemos escrever dessa forma: menor que x e x é menor que π. De π até 3π sobre 2, que equivale a 270. Então, o terceiro quadrante, eu vou de π menor que x e x menor que 3π sobre 2. Da mesma forma, do quarto quadrante, eu vou de 3π sobre 2 é menor que o intervalozinho, comprimento desse arco ou quarto quadrante, menor que 2π. E aí fechamos o ciclo trigonométrico, pessoal. Essas relações de medidas são importantes e vão aparecer nas questões de sala de aula, que os professores irão usar, e até mesmo em concurso público. Essa nomenclatura pode aparecer e você vai perceber em que quadrante ou qual quadrante se encontra a situação apresentada ou a situação problema apresentada, ok? Então agora vamos de fato conhecer um pouco mais da trigonometria na circunferência, olhando. Pessoal, seno, cosseno e tangente na circunferência. Bom, para relembrar um pouco dessa ideia, vamos usar o triângulo retângulo. Vamos colocar um ângulo aqui, um ângulo alfa, e neste ângulo alfa, pessoal, aqui o B, o lado B, vai ser o nosso cateto oposto, o A, nossa hipotenusa, e o C, o nosso cateto adjacente ao ângulo alfa. Observe comigo, se eu quiser calcular, exemplo, o seno deste ângulo vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Concordam comigo? O cosseno será o cateto adjacente pela hipotenusa, ok? Então, indo agora para o ciclo trigonométrico, pessoal, observe que eu coloquei aqui uma imagem, um ângulo de 45 graus, e eu sei que no ângulo de 45 graus, o seno e o cosseno são iguais. Lembrando, pessoal, que no ciclo trigonométrico, o nosso raio mede 1. Isso quer dizer que a distância daqui até aqui mede 1. A distância do centro da circunferência até a parte de cima mede 1, para o lado esquerdo e para baixo. Esse ponto inicial aqui, pessoal, é o ponto 1 em x e 0 em y. O ponto aqui em cima vai ser 0 em x e 1 em y. Neste ponto, eu vou ter menos 1 em x e 0 em y. E neste ponto aqui embaixo, eu vou ter 0 em x menos 1 em y.
Essas são as coordenadas da nossa circunferência. Pessoal, quando eu quero calcular o seno, é essa projeção aqui, ó. E observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Ok? Então, a projeção do seno, pessoal, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Isso quer dizer que o seno está aqui, ó. O seno vai crescer no eixo vertical, enquanto o cosseno vai crescer no eixo horizontal. Por quê? Porque o cosseno vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Sendo assim, pessoal, qualquer valor que eu atribuir para o cosseno, ele vai estar aqui, ó. Agora, isso quer dizer que a nossa coordenada, que era x e y, passa a ser, pessoal, cosseno e seno. Então, as nossas coordenadas x e y, que era antes x e y, passam a ser agora cosseno e seno. Então, o eixo x é o eixo do cosseno e o eixo y é o eixo agora, o eixo do seno. Observe também que eu tenho aqui uma reta paralela ao eixo y. Essa reta paralela é a reta tangente, ela tangencia a circunferência. Então, observe o seguinte, ó. Ângulo de 45 graus, para nós que já conhecemos os ângulos notáveis, então o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E quando eu vou dividir raiz de 2 sobre 2 por ele mesmo, eu vou encontrar exatamente 1. Então, o eixo aqui, paralelo ao eixo y, é a reta tangente. Então, eu tenho o seno na vertical, o cosseno na horizontal e paralelo à circunferência eu tenho a tangente. Ok, pessoal? Vamos entender isso melhor mais à frente. Arcos notáveis, valores notáveis. Pessoal, há livros que vão trazer arcos notáveis e livros que vão trazer no seu título valores notáveis. Ambos falam do mesmo conceito, ou seja, do comportamento do seno, do cosseno e da tangente no círculo trigonométrico, na circunferência. Ou seja, no primeiro quadrante, o comportamento no segundo, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Para começarmos, pessoal, observando o plano cartesiano, sabemos que no eixo horizontal, os valores que estão à direita são positivo e à esquerda negativo. No eixo vertical, acima do eixo horizontal positivo e abaixo do eixo negativo. Isso quer dizer, pessoal, que eu tenho aqui, ó, no primeiro quadrante, o seno em vermelho, o cosseno em verde e a tangente que toca a reta tangente paralela ao eixo seno são positivos. Mas vamos escrever cada um deles. Aqui eu tenho o seno, aqui o cosseno e aqui a tangente. Observe que o seno está na parte positiva, o cosseno na parte positiva e a tangente também na parte positiva. No primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno também é positivo e a tangente é positiva. Ou seja, os valores que vamos atribuir para seno, cosseno e tangente, exemplo, seno de 30, cosseno de 45, tangente de 80, são valores positivos, porque estão no primeiro quadrante. Ok? Vamos para o segundo quadrante. No segundo quadrante, pessoal, observe que o seno continua positivo, o cosseno está na parte negativa do seu eixo e a tangente
vai tocar o eixo aqui embaixo. Ó. Isso quer dizer que a tangente é negativa no segundo quadrante, o cosseno também é negativo no segundo quadrante, mas o seno é positivo. Então, ó, no segundo quadrante, temos então seno positivo, cosseno negativo e a tangente também é negativa, ok? Então, ó, segundo quadrante, valores do seno positivo, cosseno negativo e tangente negativa. Isso quer dizer que se eu tiver aqui, exemplo, o cosseno de 150 é um valor negativo, ok? Lembrando que o cosseno aqui e o seno são suplementares, somando o ângulo do primeiro quadrante com o do segundo quadrante, somados vão dar exatamente 180 graus. Pessoal, vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o que acontece? Ó? O cosseno continua negativo, agora o seno ó, está para baixo. Então, o que acontece? O seno é negativo, mas a tangente, ó, porque o ponto é aqui, ó, formando o triângulo retângulo, automaticamente a tangente está aqui. Então, no terceiro quadrante, temos seno negativo, cosseno negativo e tangente positiva, pessoal. Ok? Então, aqui no terceiro quadrante, acontece qualquer valor que eu atribuir para seno é um valor negativo, o cosseno negativo e a tangente será positiva. Claro que a minha ideia é sempre voltar para a primeira determinação, o primeiro quadrante. Eu vou já falar sobre isso. Vocês vão entender bem direitinho o porquê desses sinais e a importância deles. Quarto quadrante, encerrando essa parte, pessoal. Quarto quadrante, nós temos o seguinte. O seno está abaixo do eixo, porque o ponto está aqui, ó, formando o triângulo retângulo. Deixa eu colocar aqui o triângulo retângulo, fica mais claro. O ângulo está aqui, ó. Então, esse ângulo formou um triângulo, onde o seno é projetado aqui, o cosseno está sendo projetado aqui, ó. Ok? Então, dentro dessa circunferência, temos então o seno está para baixo, o cosseno agora está para o lado positivo e a tangente também é negativa. Está aqui embaixo, ó. Então, o seno é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa. Ok, pessoal, deixa eu colocar aqui para todo mundo igual. Então, temos essa cara ou essa demonstração dos arcos notáveis. No primeiro quadrante, os 3 arcos são positivos. No segundo quadrante, apenas o seno. No terceiro quadrante, só a tangente é positiva. E no quarto quadrante, apenas o cosseno é positivo. Então, pessoal, temos aí os valores notáveis em cada quadrante do seno, do cosseno e da tangente. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.